Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. Espera! E o cheiro? Nada? Fernando balançou a cabeça em sinal negativo. Eu também senti esse e foi no escritório. Também não ouvi gritos, nem vi nada junto do vento, só o cheiro da fumaça. E o que aconteceu vocês já sabem, todos sabem. Disparei, nervoso. Não, meu amigo, não houve cheiros, imagens. Apenas o som do próprio vento que assoviou alto em meus ouvidos. Mas foi só isso. Eu tô assustado. Com ele, então, algo havia sido diferente. Mais diferente do que havia sido comigo. Então, nada houve. Apenas o vento e sua presença sibilante, mais silencioso do que o meu. Temi o que aquilo poderia significar, embora algo dentro de mim já parecesse gritar o que poderia ser. Quando o vento silencia. Texto escrito e narrado por Tainá Lima. Mas eu não quis falar, primeiro porque não tinha certeza. Segundo, porque não queria assustá-lo mais. Quando o Fernando foi embora, eu não consegui parar de pensar no que ele havia dito. Falei para a enfermeira que não estava me sentindo bem e ela colocou um calmante no meu soro. Só assim eu consegui dormir. No outro dia, recebi alta e fui ver como estava ficando minha casa. Não contive as lágrimas ao ver o quanto estava ficando bonita e diferente da casa que eu tinha. Parecia outra, novinha em folha. Os pedreiros estavam trabalhando arduamente para recuperar não só a minha casa, mas parte de mim. A casa havia sido minha primeira conquista com o suor do meu trabalho. Minha mãe me abraçou e eu chorei em seu ombro, agradecendo a Deus e a ela por ter cuidado de tudo. Pedi seu perdão mais uma vez. E dali, fomos almoçar em um restaurante. Era a primeira vez que me sentia feliz depois de tanto tempo. Nem me lembrava mais como era estar feliz. O dia seguiu tranquilo. Voltamos para casa e minha mãe disse que minha irmã viria me ver naquele fim de semana e que, naquele domingo, faríamos um almoço para celebrar a minha vida. Eu fiquei feliz, muito feliz, e consegui pela primeira vez dormir bem sem remédios. Mas então, o dia seguinte veio, pesado, carregado com a morte. Deparei-me com um movimento no grupo do pessoal do trabalho e fiz a pior besteira de minha vida. Abri para olhar o que era e lá estavam meus colegas de trabalho desejando sentimentos à família de Fernando. Fernando, assim como seu irmão, foi caçado e morto naquela mesma noite. Então eu entendi. Entendi finalmente o que significava o vento sem gritos, sem rosnados, sem imagens e sem cheiros.
Era exatamente o que minha intuição me disse que eu não tive coragem de revelar a Fernando por medo de assustá-lo. Agora ele estava morto. Enquanto lamentava sua morte, outra dúvida pairou em minha mente. Ainda no meu escritório, ele também sentiu o cheiro de queimado. O cheiro da fumaça que consumiu parte de minha casa, de meu sonho de vida. Teria eu, naquele momento, transmitido essa maldição e destino? Enquanto desabafava com minha mãe, tive um ataque de pânico. O pesadelo havia recomeçado e, mais uma vez, eu sentia culpa por não ter falado, por não ter avisado, por não ter dito o que achava, mesmo sem saber ao certo se isso ajudaria a salvar sua vida. Quis muito ir ao enterro, mas não tive coragem. Minha mãe disse que era melhor eu descansar mesmo e que evitasse ficar me expondo a situações pesadas, como velórios ou mortes. Minha psicóloga também orientou algo parecido, só que envolvendo notícias ruins e violentas. Achei um absurdo, exagero. Mas quando vi que melhorou bastante as minhas crises, principalmente noturnas, eu aceitei melhor a recomendação profissional. Minha irmã veio naquele domingo. Almoçamos e assistimos a filmes juntos. Era maravilhoso estar em família novamente. Meses se passaram sem incidentes e eventos. Eu até pensei que Fernando havia levado esse ciclo maldito com ele, e até minha saúde havia melhorado significativamente, embora eu ainda frequentasse as terapias e tomasse alguns remédios para ansiedade e pânico. Minha casa ficou pronta e linda. Era outra casa, mais confortável, mais aconchegante. Meu quarto mudou de lugar e meu banheiro tinha azulejos e cores diferentes. Acredito que minha mãe fez isso a fim de apagar as memórias ruins que vivi naquela casa, e ela conseguiu isso lindamente. Dessa vez, o almoço foi em minha casa. Chamei minha irmã, alguns amigos e, claro, a mulher da minha vida, aquela que me trouxe ao mundo e que nunca soltou a minha mão. Posso dizer que aquele sim foi o dia mais feliz de minha vida. Estava tão feliz que, naquele dia, chutei o pau da barraca. Bebi tanto que paguei maior mico, vomitando depois no meio de todo mundo. Foi constrangedor, sim, mas nem isso se comparava à dor e à vergonha que eu havia passado. Já havia se passado 1 ano sem fenômenos paranormais, sem mortes e só felicidades. Porém, eu decidi que não trabalharia mais, não como advogado. Estava pensando em, talvez, dar aulas em uma faculdade de direito, mas estava difícil decidir. Até que meu pesadelo voltou e da pior forma possível. De novo, sem aviso. De novo, sem sons, sem imagens. E, para o meu total horror, sem cheiros também. Aconteceu em um dia chuvoso enquanto eu me preparava para dormir. Era inverno e minha casa estava toda fechada. Aquilo parecia esperar o momento oportuno, onde todas as possibilidades racionais não coubessem dentro da lógica para explicar sua existência. Estava apagando as luzes quando ele veio, não sei de onde, açoitando-me no caminho até meu quarto. Durou uns 6 segundos, sem gritos, sem lamentos, sem rosnados, sem visões, sem cheiros. Apenas o sibilo, como bem descreveu Fernando, o sibilo da morte, justo agora que eu não queria mais morrer. Quando a ventania se foi, fiquei parado, arrepiei-me inteiro. Eu sabia o que aquilo significava. Eu iria morrer. Talvez amanhã, talvez ainda essa noite. Quando deitei em minha cama, uma brisa começou em meus pés, subindo pelas minhas pernas como um carinho sutil. Chegou em meus ombros até meus ouvidos. Quando chegou finalmente em meus ouvidos, uma voz grave, rouca e sussurrada me disse algo.
pela primeira vez aquilo falou diretamente a mim. Meu celular tocou e eu levei um susto que nem me lembro como havia me sentado tão rápido na cama. Era minha mãe. Oi, mãe. Querido, está tudo bem? Ela quis saber, sua voz preocupada. Sim? Por quê? Ela ficou em silêncio por um instante. Por mais que tentasse, eu havia entregado tudo, e ninguém melhor do que minha mãe para saber que eu estava mentindo. Tem certeza que está tudo bem, filho? Estava cochilando e acordei no pulo. Juro que te ouvi gritar. Nessa hora, meu coração disparou e senti o pânico tomar conta. Tentei respirar sem que minha mãe percebesse meu mal-estar. Eu agora tinha certeza de duas coisas. A certeza de que eu ia morrer em breve. A segunda certeza que tinha era de que, agora, minha mãe também passaria a sentir os ventos porque havia me ouvido gritar. Havia, sem saber, previsto o inexplicável. Nossa, mas como eu poderia gritar aí na sua casa? É verdade, meu amor, é verdade. Eu acho que estava cochilando. Senti uma tristeza crescente com a ideia de que aquela poderia ser a última vez que eu ouviria a voz do verdadeiro amor da minha vida, a mulher que eu mais amava. Eu te amo, falei, tentando disfarçar meu choro. Também te amo, querido. Já tomou seu remédio? Vou tomar agora, estava me preparando para deitar. Respondi, enxugando meus olhos. Ok, amanhã passo aí te ver. Bem, eu não sabia se existiria amanhã, mas eu não queria assustá-la, ou ela pensaria que eu estava, de novo, prestes a tirar a minha vida. Desligamos algum tempo depois e eu me permiti chorar, enquanto aceitava meu destino. Eu não sabia mais quanto tempo tinha, se viria minha mãe outra vez, se abraçaria minha irmã outra vez. E por isso resolvi escrever tudo isso, como uma despedida e como um alerta. O sobrenatural não escolhe cara, classe social ou gênero. Ele simplesmente escolhe e, por algum motivo, fui eu o escolhido. O vento veio, gritou, rosnou, devastou, levou pessoas de minha vida. Mas a pior experiência de todas, para mim, foi quando ele parou de falar, de mostrar. Concluí que aquele que ouvisse o mesmo que o amaldiçoado, mesmo que não tivesse sentido o vento diretamente, era porque havia sido escolhido por ele, como aconteceu com Fernando, que sentiu o cheiro da fumaça e me ouviu gritar. A minha mãe me ouviu gritar, quase que ao mesmo tempo em que o vento silencioso passou por mim. E eu não sei o que é pior, se é seu silêncio ou se é quando ele resolve falar, nem que seja uma frase. Mas de que adianta refletir sobre isso agora? Já tomei meu remédio e estou cansado. Só quero pegar no sono. Poderia nem ter tomado, mas quero dormir para não pensar nisso, para não ver ou sentir a morte chegar. Meus olhos pesam e eu vou fechá-los agora, sem a certeza de que os abrirei amanhã. Se eu abrir, continuo contando como se seguiram o resto dos dias. Se minha mãe começou ou não a sentir o vento, mas caso não abra os olhos, eu te desejo do fundo do meu coração que você não sinta, não ouça o vento soprar, alguém gritar. Desejo que não ouça o silêncio do vento, nem sinta o cheiro da fumaça. Também desejo do fundo do meu coração que alguém encontre uma cura para esse mal e que o vento seja apenas o
que sempre foi um elemento da natureza. Nos falamos amanhã, mas se a história não continuar daqui, você já sabe o que aconteceu. Até breve, ou até nunca. Quando o vento silencia. Texto escrito e narrado por Tainá Lima. Narração, produção e edição de áudio, Tainá Lima.